E vamos começar esta primeira ronda hoje pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado João Tille, faz favor, tem 7 minutos então. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Tenente-General, pela sua exposição. Indo ao âmago desta Comissão de Inquérito, pergunto-lhe, para abrir esta sequência de perguntas que lhe vou fazer relativamente aos negócios dos incêndios, se, apesar das centenas de notícias sobre também as centenas de incendiários que já foram detidos e condenados, e dos quais ninguém fala em nenhum relatório, se, apesar de em Portugal ter ardido quase a mesma área em percentagem do que a soma de todos os países europeus entre 2006 e 2025, se, apesar das notícias que nos informam das empresas que estabeleceram em cartel e por isso foram condenadas em Espanha e em Portugal, se, apesar de todas as evidências deste gato escondido, mas com mais de metade do corpo de fora, se apesar de tudo isso e de muito mais que lhe vou perguntar ainda a seguir, se o Sr. Tenente-General nos pode garantir que não há negócios nenhuns ilícitos envolvendo direto ou indiretamente este número absurdo de ignições diárias, que já chegaram a mais de 500 por dia, só em Portugal é que se vê isto, e 1/3 dessas que se verificam de noite ou de madrugada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre essa matéria, o que lhe posso dizer é que não tenho dados objetivos que me permitam, de forma alguma, afirmar que é do meu conhecimento a existência desse tipo de negócios. E como, digamos, nestas áreas, as percepções só por si não são suficientes, porque, como habitualmente digo, a percepção é a pior inimiga da verdade, entendo que devo continuar fiel a este princípio. Até existir uma prova e uma evidência, não passa de uma percepção. Muito obrigado. Pois, Sr. Tenente-General, mas o problema é que as percepções são tantas e tantas vezes denunciadas que eu fico pasmado, e não só. As populações todas que conhecem como é que os incêndios se iniciam, em frentes repetidas ao longo de linhas. Eu estou do interior, eu estou no interior na Serra da Estrela, os meus colegas aqui em Pedrógão Grande, o meu colega ali em Coimbra, nós sabemos como é que os incêndios começam. E a maior parte dos incêndios, aqueles que chegam mais longe, começam com mão criminosa, porque são iniciadas várias fogueiras ao longo de um trajeto muito grande, e, portanto, torna-se quase impossível. Os bombeiros não sabem onde é que vão acudir. E o Sr. Tenente-General, já foi, portanto, Comandante-Geral da GNR, com certeza que tem relatos dos seus comandados nesse sentido. Mas vamos continuar pela última parte. Na reportagem O Cartel do Fogo, por exemplo, que foi emitida na TVI, em 30 de outubro de 2017, o Sr. Tenente-General ainda não tinha tomado posse, mas o seu antecessor ainda estava em funções, fez referência a um cartel. Isto é mais que público, entre empresas que alugam meios aéreos e que se provou, tanto em Espanha como em Portugal, não foi só aqui, que concertavam preços dos seus serviços e que em 2017 os aumentavam para o dobro, apesar de terem sido proibidos de trabalhar em Espanha. Uma delas foi proibida de trabalhar em Espanha. Em Portugal, a outra foi condenada a pagar uma multa de cerca de 350 mil euros. Não sabemos se pagou, se não pagou, mas sabe-se que nesse mesmo ano essa empresa condenada foi contratada pelo Estado por ajuste direto para continuar a trabalhar e a apagar os fogos. Sr. Tenente-General Morato Nunes, isto não são indícios mais do que evidentes da existência de negócios ilícitos e chocantes que envolvem o combate aos incêndios? Eu direi que esses aspectos que o Sr. Deputado está aqui a trazer e a evidenciar, e que alguns são do conhecimento público, obrigam, da parte das entidades, a estar mais atentos e a observar, e a analisar, e neste caso, leia-se, a investigar. O que lhe posso dizer é que, durante o tempo em que estive na autoridade, 2017 a 2020, como referi, em que os problemas eram efetivamente muitos, como devem calcular, eu direi que os problemas eram ciclópicos, e todos percebemos que assim era. Havia várias preocupações. Naturalmente, não estávamos especialmente orientados para esse aspecto. Não estávamos, por um lado, porque não é a missão da autoridade, por outro lado, porque a absorção
para outras matérias mais importantes, que era a gestão das ocorrências, por um lado, e por outro lado a implementação de um novo sistema de proteção civil. E aqui, quando se diz novo, eu gostava que este aspecto fosse referido. Não se inventou nada de novo a partir de 2017. O que se procurou foi, a partir dessa altura, aprendendo com alguns erros que existiram, mas também com muito conhecimento que existia do antecedente, aproveitou-se tudo isso e procurou-se criar para alguma legislação e para alguns documentos técnicos que procuraram mitigar aquilo que eram os erros que se encontraram do passado, corrigi-los e procurar que esses não se voltassem a repetir. Mas, voltando, e para não fugir à pergunta do senhor deputado, eu direi que essas matérias têm de ser investigadas pelas autoridades que têm responsabilidades efetivas nessa área. Nós sabemos que em Portugal ainda continua a haver uma grande dificuldade em lidar com o fogo. Genericamente há uma dificuldade. E isto entronca naqueles aspectos que nós dissemos. Durante muitos anos, os portugueses lidaram com o fogo, porque havia economia rural, porque o interior não estava desertificado, e, portanto, as pessoas estavam lá. A partir do momento em que foi ficando desertificado, naturalmente passou a ser tudo muito mais difícil. E o que acontece é que aquilo que antes se resolvia facilmente através das populações, quando havia uma pequena ignição, hoje não está lá ninguém para resolver. E, portanto, as chamadas pequenas ignições que acontecem são de mão humana. As de causas naturais são mínimas, são de mão humana, normalmente por negligência. Normalmente por negligência. E depois, aquelas que são criminosas têm, efetivamente têm dois tipos. Aquelas que são de mão humana e que não são a mera negligência, nem sempre é dolo. Há os pirómanos, que é uma doença, continuam a lançar fogos por lançar fogos, e depois aparecem muitas vinganças pessoais, enfim, que já havia do antecedente com outras tipologias, mas que agora assumem, depois mais adiante iremos falar nesse aspecto, assumem uma dimensão maior. Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral, por ter falado em dois dos motivos que realmente estão por trás. Vingança, sim, é verdade, e outros casos que não sabemos, também ninguém parece querer apurar isto. E eu fico admirado como é que colegas meus aqui, deputados, parece que estão todos contentes quando se diz que não há fogo posto. Portanto, não vale a pena investigar. Quer dizer, os senhores querem que isto continue, sempre como está aqui. Os senhores querem que Portugal seja o país que arde mais em toda a Europa. Senhores deputados, é apenas o Sr. Deputado João Tílio que está com a palavra. Em 2017... Mas não é para fazer aqui debate. Não é para fazer debate. Em 2017... Sr. Deputado João Tílio, faz favor de continuar. Pode continuar, faz favor. Muito obrigado. Em 2017 éramos o único país da Europa que não tinha canadeiros. Agora vamos falar do combate. Éramos o único, não havia mais ninguém. Toda a gente tinha canadeiros, até Marrocos tinha, toda a gente tinha. Hoje também não temos nenhum. Em 2017 não tínhamos, hoje também não. O dinheiro que já gastámos no combate aos incêndios, num único ano, era mais do que suficiente para adquirir 10 canadeiros. Portanto, não há dúvida que não há interesse nenhum em comprar canadeiros. Há interesse em alugá-los, que ficam talvez 10 vezes mais caros do que se comprassem. Sr. Tenente-Geral, isto não são indícios mais do que evidentes da existência de negócios ilícitos? Senhor Deputado, naturalmente que se nós tivermos mais canadeiros, e se os canadeiros forem do Estado, só há a ganhar, só há vantagem. Mas até aqui não houve, digamos, capacidade, por um lado, capacidade, em certas alturas não houve capacidade financeira. Noutras alturas não houve capacidade de resposta porque houve uma fase em que supostamente os canadeiros iam ser descontinuados e depois os canadeiros voltaram a ser. Mas continua a ser, de facto, um avião de referência para apagar os incêndios, nomeadamente em espaços geográficos como a Europa e, em particular, em Portugal. Portanto, há todo o interesse e Portugal vai adquirir canadeiros e a autoridade, nesse tempo, nesse período,
insistiu no sentido de que houvesse uma frota própria de Canadairs. E, portanto, digamos, nesse aspecto, estamos no bom caminho. Eu também soube esta matéria e mais adiante, provavelmente, falar-se-á sobre meios aéreos do Estado e meios aéreos privados. Enfim, também existe uma opinião, não é mais do que uma opinião, não é uma verdade, mas, na verdade, a generalidade dos países, mesmo na Europa, com certeza que tem muitos meios do Estado, sobretudo os meios da asa fixa, os meios pesados são do Estado, mas existe sempre uma parcela de meios que são alugados para evitar que durante um período extremamente longo do ano, cerca de 50%, podemos dizer, ou até mais de metade do ano, eles estejam parados, porque há aviões que são exclusivamente dedicados a incêndios. Pronto, aqueles que são de múltiplo propósito, meios aéreos, nomeadamente de asa rotativa e helicópteros que podem ter outra utilização no âmbito da Força Aérea, seja na evacuação, seja em outra tipologia de intervenção, seja ao serviço das forças de segurança para fiscalização das vias de comunicação e etc. Portanto, naturalmente que há todo esse interesse. Existe uma parcela que, de facto, só atua num determinado período do ano. É evidente que o conceito, e esse conceito foi abolido entre 2017 e 2020, o conceito de que existe uma época específica de incêndios, naturalmente não é verdade, mas também não podemos dizer, bom, e é o ano todo. Com certeza, pode haver no ano todo, aliás tem havido, e o número de ignições este ano já tem uma expressão muito significativa, mas na realidade ela não exige ter um dispositivo montado com uma dimensão tão grande, porque de facto é extremamente dispendioso. Portanto, eu penso ter respondido, enfim, dentro daquilo que é o meu conhecimento, à intervenção do Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral. Falámos dos Canadairs, agora vamos falar justamente dos helicópteros. É que também temos duas histórias inacreditáveis. Uma com os Puma, que estavam perfeitamente operacionais e que foram desmantelados porque alguém concluiu que não eram aptos para combater o incêndio, mas quando os pedimos à Suíça, eles vieram e combateram os nossos incêndios de Pedrógão. Cá não serviam, mas lá sim. E depois há os outros que ainda são piores, que são os Kamov, que foram a ruína que se assistiu, não é? Afinal de contas não conseguimos fazer manutenção àquilo, António Costa acabou por os enviar para a Ucrânia, pelo menos lá estão a trabalhar. Sr. Tenente-Geral, nem asa fixa, nem asa rotativa, nada funciona aqui neste país. Mas nós, quer dizer, fizemos mal a alguém? Quer dizer, o que é que está a acontecer neste país? Que temos o quádruplo dos incêndios da Espanha, aqui ao lado, mais do triplo dos da Grécia, e nada funciona. Nem Canadairs, nem Kamovs, nem Pumas, nem helicópteros, nada. Será que estamos mesmo condenados a arder permanentemente? Sr. Deputado, eu tenho uma visão completamente diferente do Sr. Deputado e, portanto, de forma alguma compactuo com, digamos, essa leitura e essa interpretação. Portugal tem, e tinha sobretudo no passado, um número de ignições, essa sim, que superava tudo o que havia na União Europeia. E essa existência de ignições era fundamentalmente resultante de não haver uma formação cívica no sentido de haver um respeito pela utilização do fogo e um respeito pela floresta ou pelo meio ambiente, pelo meio circundante. E, portanto, aquilo que nós dizemos, a ponta de cigarro efetivamente provoca fogos. As festas, os churrascos, os encontros, que são muitos, são significativos, têm expressão, que são feitos pelas pessoas, pelas famílias e que é tudo muito simpático, mas deve haver espaços preparados e adequados para isso. Essa responsabilidade é fundamentalmente das autarquias, através das suas câmaras municipais, das suas juntas de freguesia, terem um determinado espaço onde as famílias se encontram, onde se sintam à vontade. E hoje há cada vez mais piscinas do interior, piscinas fluviais, há hoje cada vez mais espaços dessa natureza. Portanto, há um caminho que está a ser feito,
Durante muito tempo não foi, mas esse caminho está a ser feito e os seus autarcas têm esse sentimento e essa consciencialização. Mas, na realidade, havia um número excessivo de ignições. E, havendo um número excessivo de ignições, potencialmente aumenta o número de incêndios. Potencialmente. Mas, a juntar... Portanto, aqui há um aspecto. Procurar educar a população para o risco e procurar que a população, digamos, evite este tipo de comportamentos excessivamente negligentes. Em que se facilita? Os seus deputados que não sejam tão jovens, mas são todos muito mais jovens do que eu, mas recordam-se ainda do tempo em que se ia na autoestrada, abria-se a coisa do carro e atirava-se o recipiente do iogurte, enfim, o lenço que tínhamos utilizado e outras peças, enfim, que me escuso de referir. Porque era na autoestrada, depois a natureza iria resolver o problema. Bom, esse tipo de cultura foi sendo progressivamente mudada. E hoje ninguém, praticamente, não se vê essa prática. E se vemos, é uma exceção, ficamos completamente surpresos. Não acontece. Bom, também isso está a mudar e a melhorar. A grande problemática é esta que nós dissemos. É o abandono dos terrenos, é o desaparecimento da economia rural, deixou de haver animais, as pessoas deixaram de aproveitar os excedentes, deixaram de aproveitar os matos, já não se cozinha pão, já não se têm lareiras em casa alimentadas por isso, porque não há, as pessoas não estão lá, as casas estão, mas não são as pessoas, elas estão desabitadas e, portanto, potencialmente existe algo que é preciso tratar, que é da propriedade. Mas, Sr. Deputado, nós temos mais de 90% da nossa floresta é privada. Um número muito expressivo, da ordem dos 40%, são desconhecidos os proprietários. Além de que é uma micropropriedade, enfim, com uma multiplicidade de proprietários. Portanto, isso torna difícil e obriga a tomar medidas. Essas medidas são medidas, por um lado, governativas, por outro lado, são medidas que podem ser tomadas por iniciativa da própria Assembleia da República. Ou seja, aos executantes, e eu aqui falo na qualidade de alguém que, ao longo da vida, desempenhou imensas funções, mas foi sempre ao serviço de, no fundo, trabalhava com o enquadramento legislativo que recebia e com as orientações políticas que lhe eram determinadas. Bom, determinadas por governos legítimos e, portanto, cujas determinações, desde que não violassem a minha consciência, deveria cumprir. E é aquilo que efetivamente fiz e é aquilo que efetivamente acontece. Sr. Tenente-Geral, eu tenho que insistir na nossa tese e não estamos sós. Marta Soares, à época Presidente da Liga dos Bombeiros, diz claramente numa reportagem que com o valor dos alugueres dos meios aéreos já se tinham comprado todos os Canadaires que nós necessitaríamos. E que só não se fez isso, portanto só não se compraram os Canadaires, porque há muitos interesses envolvidos. Palavras dele estão gravadas, estão nos vídeos da TV. Ninguém quis saber do que ele denunciou. Eu acho que isto é gravíssimo. Uma pessoa que em público diz isto é gravíssimo. E também é por isso eu compreendo que pessoas como o Sr. Tenente-General e outros que tiveram altos cargos e responsabilidades nesta área não se queiram comprometer e, portanto, não ajudem, de alguma forma, também a percebermos o que é que realmente está a acontecer em Portugal, que é tão diferente dos outros países. E eu digo mais uma vez, nós não fizemos mal a ninguém. Mas os escândalos públicos envolvendo os milhões que se gastam anualmente no combate aos incêndios são incontáveis. Por isso lhe deixo esta pergunta, e é das últimas. Se em vez de se gastarem 1.000 milhões por ano no combate aos incêndios, que é quando se gasta em média, e nos anos piores é muito mais do que isso, e mesmo assim ficamos sem centenas de milhares de hectares de mata ardida, toneladas e toneladas de emissões de CO2 de que ninguém fala, porque também não são contabilizados. Se em vez de gastarmos esse dinheiro, se gastássemos apenas 1/10 com a vigilância das matas, porque já fizemos essa experiência, na minha terra já fizemos e noutros sítios, e nesse ano não houve incêndios.
Não pode ser coincidência, Sr. Tenente-General, não pode ser coincidência. Em Ceia, no aeródromo, esteve as Forças Armadas nos anos 80 e 90, não houve um incêndio enquanto eles lá estiveram. Não pode ser coincidências. Continua a haver piqueniques, continua a haver foguetes, continua a haver festas, não houve incêndios. O Sr. Tenente-General é ou não favorável a esta prevenção que evitaria custos de centenas de milhões por ano? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aí estou 100% de acordo com o Sr. Deputado. A prevenção é determinante. Simplesmente, a prevenção teve variadíssimas vertentes. Não só a limpeza dos matos, não só a abertura de aceiros, sobretudo para facilitar o acesso dos bombeiros às várias áreas, mas, sobretudo, aumentar a resiliência dos aglomerados populacionais isolados. Isso é um aspecto que é extremamente importante, que foi lançado a partir de 2017, 18, 19, 20, e admito que tenha continuado. Depois, enfim, houve algumas interrupções, ou pelo menos, enfim, outro tipo de orientações, mas que eu não discuto. Embora, digamos, eu estou aqui para tentar ser construtivo. Não estou para dizer não sei, não conheço, não vi, não. Não, aquilo que vi, informo que vi, aquilo que conheço, informo que conheço, aquilo sobre o qual tenho opinião, dou a opinião que tenho, mas a principal vítima dos incêndios são naturalmente as populações, é o país. As pessoas que perdem os seus bens, perdem a sua casa, perdem as suas memórias, que às vezes não se fala disso, mas as memórias são porventura, porque as casas acabam por ser paredes, mas as memórias não são. E há memórias que estão corporizadas em documentos, em fotografia, em cartas, em coisas. Nós, os que andamos nessa vivência, sabemos o que isso é e acompanhamos a dor dessas pessoas. Portanto, temos a sensibilidade desses problemas. E tudo fazemos, ou pelo menos naquilo que me diz respeito, tudo foi feito pelos elementos que comigo trabalharam, no sentido de mitigar. Nós levantamos problemas nas mais diversas áreas, para os quais encontramos respostas e encontramos soluções. Seguramente, nas questões que irão ser postas a seguir, não me irei aqui esgotar, mas poderemos depois falar nessas temáticas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada também.